2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos falar sobre o bom combate. O bom combate. Porque a vida de todo e qualquer cristão, ela está descrita e resumida nesta curta, mas profunda frase. Por favor, ligue aqui esse ventilador aqui, por gentileza. Então, a vida de todo e qualquer cristão está descrita e resumida nessa curta, mas profunda frase. Qual é a frase? A questão é que a frase é, como acabamos de ler, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está aí, está resumida. É uma frase curta, mas uma frase muito profunda, que consegue descrever a nossa vida do início ao fim. A questão, queridos, é que enquanto não chega o momento de guardar a fé, que esse momento há de chegar para cada um de nós, mas enquanto não chega esse momento de dizer guardei a fé, enquanto não chega esse momento de guardar a fé, a vida cristã para nós, ela se resume então nas outras duas coisas que o versículo fala. Se resume em percorrer a nossa carreira e combater o bom combate. Então, guardar a fé é algo que está lá na frente para cada um de nós. Algo com o qual nós não devemos nos ocupar nesse momento. Restam duas coisas que resumem a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Cristo. Percorrer a nossa carreira e combater o bom combate. Então, se você é um discípulo de Jesus, não há como fugir da carreira proposta pelo Senhor para você. E muito menos fugir do combate que nós precisamos travar todos os dias, porque todos os dias nós precisamos travar esse combate, e não de qualquer forma, mas precisamos travar o bom combate. O que eu chamo de percorrer a carreira, eu resumiria da seguinte maneira: é a decisão que alguém toma de entrar no caminho do Senhor Jesus e permanecer nesse caminho até o fim dos nossos dias aqui na Terra. Percorrer a carreira é isso. Um dia todos nós entramos no caminho do Senhor Jesus. Amém? Não importa a idade que você tinha, um dia você entrou no caminho. E aí você, eu, nós precisamos agora percorrer a nossa carreira, que é o quê? Permanecer nesse caminho do Senhor até o fim dos nossos dias aqui na Terra, sem parar, sem se desviar desse caminho, perseverar na carreira proposta pelo Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Então, percorrer a carreira é isso. Aqui hoje eu desejo, portanto, focar mais nesse sermão, eu desejo focar mais na segunda coisa, então, que resume a nossa vida cristã aqui na Terra. A primeira coisa é percorrer a carreira, a segunda coisa é como combater o bom combate. E é sobre isso que eu quero explanar um pouco mais aqui nessa noite. Veja bem. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela afirma, ela nos ensina que nós possuímos três inimigos nessa vida. Primeiro, a carne, que é a natureza humana pecaminosa que todos nós temos. Por sermos filhos de Adão e de Eva, nós nascemos com uma tendência natural a fazer aquilo que desagrada a Deus. Essa é a tendência natural do ser humano. O ser humano, tem gente que fica com raiva disso, mas a verdade bíblica sobre o ser humano é que
ele não é bom. Ele não é bom. Se Deus nos deixar por nossa própria conta, o ser humano, ele sempre vai se inclinar para aquilo que é mal, que desagrada a Deus. A Bíblia atesta isso, por exemplo, em Gênesis 6, nos dias de Noé, falando dos dias de Noé, quando ela diz que Deus ali se arrependeu de haver criado o ser humano. Por quê? Porque ele percebeu que a inclinação do ser humano era sempre para o mal, desde criança. Então, é claro que ali há uma expressão, né? Deus já sabia de tudo isso, é óbvio. Mas é uma maneira ali do texto descrever o desapontamento, a decepção de Deus como Pai com os seus filhos criados. Então, o primeiro inimigo que nós temos aqui nessa vida é a nossa carne, é a natureza pecaminosa que nós possuímos como seres humanos e que sempre, a sua carne, Jesus disse, a carne é fraca, certo? Sua carne é fraca, ou seja, ela sempre irá se inclinar para as coisas que desagradam a Deus. A nossa natureza humana sempre vai se inclinar para o que desagrada a Deus. Para a mentira, para o jeitinho, para o que... enfim, tantas e tantas coisas que Deus não se agrada. Não querer perdoar, né? Querer vingança e tantas outras coisas que não agradam a Deus. O segundo inimigo que nós temos é o diabo. O diabo que incita a nossa carne, né? Que nos tenta a todo instante para fazer com que a gente se desvie do caminho do Senhor. E o terceiro inimigo é o mundo. O mundo é um sistema mundano, é um espírito mundano que ocupa, né, esse ambiente em que nós vivemos. Então, quando a gente fala assim, o mundo, a gente está falando o planeta, a gente está falando do espírito que opera nesse mundo, que é de fazer o que é certo ou o que é errado aos olhos de Deus? Errado. Então, você veja que o espírito que opera no mundo é sempre de fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, nós temos esses três inimigos, a carne, o diabo e o mundo. Às vezes, o combate é contra um desses. Às vezes, o combate na sua vida ele se dá contra um desses inimigos. Contra si mesmo, contra o diabo, contra o mundo. Mas, outras vezes, você luta contra todos esses inimigos ao mesmo tempo. Contra si mesmo, contra a sua carne, contra o diabo, contra o sistema do mundo, que quer te fazer pecar, quer te afastar da vontade de Deus para a sua vida. Então, nesta mesma carta, o apóstolo Paulo, ele já havia alertado o seu filho na fé, Timóteo, sobre como combater o bom combate. E essas mesmas palavras, essas mesmas lições que Paulo deu para Timóteo, elas continuam sendo importantes para cada um de nós, no nosso combate de cada dia, para permanecer fiel ao Senhor. Então nós vamos ler no capítulo 3, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 10 e 11, nós vamos ler como combater esse bom combate. Vamos ler versículos 10 e 11. Então, no capítulo 3, 2 Timóteo, diz assim: Tu, porém, tens seguido, vamos lá, todos juntos, a minha intenção, fé, honra, amor, paciência, perseguições e perseguições, tais quais me aconteceram em Licônio e em Lídia, quando as perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Veja bem, dois versículos
que tem muita coisa para nos dizer. Como nós podemos observar no texto sagrado aí que nós acabamos de ler, o cristão, ele é chamado então a combater em diversas arenas da vida comum, né? Arena de combate. O cristão, você, eu, nós, somos chamados a combater em diferentes arenas da vida comum dos nossos dias. A primeira arena que ele cita, então, no versículo 10, é a arena doutrinária. A primeira área de combate do cristão, meus amados, na qual nós devemos lutar e lutar bem, lutar o bom combate, é na arena doutrinária. É no que diz respeito à doutrina. Sabe por quê? Porque, segundo a Bíblia, existem pelo menos 3 fontes de doutrinas diferentes: Deus, os homens e os demônios. Existem doutrinas que vêm diretamente de Deus, existem doutrinas que vêm dos homens, e existem doutrinas que são literalmente inspiradas por demônios aos servos deles, que ficam por aí apregoando essas doutrinas e levando ao povo ao engano e a se afastar da presença de Deus. Então, tudo começa na nossa vida, tudo começa na sua vida pela doutrina. Sabe por quê? Porque crer numa doutrina errada nos leva a agir de maneira o quê? Errada. Ou seja, a nossa doutrina influencia a nossa vida na prática. O que eu creio vai determinar a maneira como eu vou viver, como eu vou me portar, como eu vou agir. Por isso é importante eu crer na coisa certa ou na coisa errada? Coisa certa. Porque se você tiver uma doutrina errada, se você estiver crendo em algo errado, você fatalmente também vai viver de maneira o quê? Errada. De maneira que desagrada a Deus. Então, valorize a sã doutrina. Quer combater o bom combate? Comece por aí. É a primeira coisa que o apóstolo citou. Comece por aí. Comece valorizando a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Sã é a doutrina sadia, a doutrina que faz bem para a nossa saúde espiritual. Então comece valorizando a sã doutrina, aquela doutrina que é ensinada na palavra de Deus. Então, por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja, temos a escola bíblica dominical. Eu não vou pedir para levantar a mão, né? Quem já sabe tudo aqui da Bíblia, né? Não sei se essa pessoa é membro dessa igreja. Já sabe tudo da Bíblia. Se você for esse, não precisa vir mais não, na escola dominical. Mas se você não é esse, ou essa, como é o meu caso, onde você deve estar domingo pela manhã? Aqui, na EBD. Deve estar na EBD. Ah, pastor, mas eu não gosto da EBD. Trabalhe para melhorar a EBD, então. Trabalhe para que ela seja melhor do que ela tem sido, que ela seja mais interessante. Contribua. Você está fazendo o quê para a EBD melhorar? Ou só reclamando? Reclamar todo mundo quer. Amém? Então, veja bem. Escola bíblica. Onde você vai aprender a doutrina correta? Não é vendo corte na rede social, não, de 50 segundos, não. Tu não vai aprender doutrina ali, não. Esquece isso. Você tem que ler e estudar a Bíblia sistematicamente. E eu sei que a vida corrida, muitas vezes, nos impede de fazer isso durante a semana. Impede os irmãos de fazerem isso durante a semana. Então, você tem a oportunidade de fazer isso aonde? Aqui, na sua igreja, no domingo. Então, venha a EBD, valorize a EBD, porque você vai aprender sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, na EBD, em primeiro lugar. Mas na nossa igreja aqui, a gente ainda tem um segundo ambiente de aprendizado doutrinário,
que é na quarta-feira, nosso culto de doutrina. E aqui o culto de doutrina é culto de doutrina mesmo, não é só o nome não. Nós ensinamos doutrina aqui. Na última semana eu falei sobre a doutrina bíblica do corpo, por exemplo. Então nós estamos aqui sempre ensinando as doutrinas da palavra de Deus. Por quê? Porque crer na doutrina correta vai levar você a viver uma vida também o quê? Correta aos olhos de Deus. E aí você vai combater um bom combate na área doutrinária. Então, sem uma base doutrinária sólida, o cristão, ele perde o combate. A segunda área que o apóstolo Paulo cita, onde devemos combater o bom combate, é a área do testemunho pessoal. No versículo 10, aquilo que ele chama de modo de viver. Modo de viver é o quê? É o seu testemunho pessoal. Praticamente, uma palavra que não se ouve mais falar nos círculos evangélicos. Testemunho. Não se ouve mais falar nisso. Se tornou demodé, saiu de moda. No entanto, pode ter se tornado fora de moda para muitos aí fora. Mas o texto continua lá. Olha lá, modo de viver. Continua a palavra de Deus, continua a Bíblia dizendo que nós precisamos viver de uma maneira que agrade a Deus, que nós precisamos dar um bom testemunho pessoal. Porque nós carregamos o nome de quem? O nome de Jesus. E vocês lembram daquele mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o cristão, ele luta o bom combate quando ele mantém a sua ética, quando ele mantém a sua moral. Ah, você é um bobo, você é um bobalhão, vocês crentes são muito bobos. Você quer ser bobo aos olhos do mundo ou reprovado aos olhos de Deus? Então, nós precisamos manter o nosso testemunho pessoal. O cristão, ele mantém a sua ética, ele mantém a sua moral, ele deve manter a sua conduta, ele deve manter o seu procedimento em conformidade com o que o Senhor Jesus ensinou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe lá onde eu trabalho, não sei o quê. Sai fora desse trabalho. Ah, porque lá eu tenho que fazer uns esquemas. Sai fora desse trabalho. É isso mesmo? Sai fora. Deus tem coisa melhor para você. Ou seu Deus não tem condição de abrir uma outra porta de trabalho para você? Se você trabalha num lugar, isso não está nem no meu esboço aqui. Se você trabalha num lugar onde você tem que ficar mentindo, inventando história para enganar as pessoas, ou mentindo porque alguém manda você mentir e tudo mais, isso não é trabalho, me desculpa, mas isso não é trabalho não. Então, veja bem, ore, peça a direção ao Senhor, mas mantenha-se firme no seu testemunho pessoal. Por que nós temos que ouvir frases com certa frequência, ouvir frases do tipo assim: para ser crente igual fulano, pontinho, pontinho, o que eles falam? Não? Prefiro não ser. Prefiro não ser. E de onde vem essa frase? Do mau testemunho de vários cristãos. Do mau testemunho. De cristãos sem moral, sem ética, de cristãos hipócritas, de cristãos mentirosos, de cristãos que fazem, que vivem, que são uma coisa aqui na igreja, mas são outra lá fora. E as pessoas percebem isso. De cristãos que têm a boca suja, que falam toda sorte de palavra torpe, que estão lá dando gargalhadas, vendo o que não deveriam ver no celular, na roda dos escarnecedores. Vem desses cristãos.
Então, veja bem, nós precisamos combater o bom combate, né? Vivendo, dando um bom testemunho. Terceira área de combate que ele fala é a área do propósito, que a Bíblia chama aí de intenção. Intenção ou propósito. O bom combate, ele é travado também na revelação das nossas verdadeiras intenções. Como que você luta o bom combate? Quando as suas intenções, quando as intenções do seu coração são reveladas. Por que nós fazemos o que nós fazemos na igreja? Recentemente nós fizemos uma reestruturação aqui. Não tem ninguém ocioso nessa igreja, só se quiser. Mas todo mundo está em alguma coisa, inserido em alguma coisa, em algum ministério. Mas a questão não é só fazer, a questão é por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo na igreja. Qual é a nossa intenção com isso? Qual é a verdadeira intenção por trás disso? O que nós queremos com isso? Então, a resposta para essas perguntas, essas respostas vão revelar se nós somos bons combatentes, se nós estamos lutando um bom combate nessa área, ou se nós já perdemos a batalha. Uma outra área que o apóstolo Paulo cita aqui, então, ele continua, além da intenção, ele fala também da fé. Então, uma outra área de combate, onde você precisa lutar um bom combate na sua vida cristã, diz respeito à arena da fé. Nunca é demais lembrar, nós somos conhecidos como os crentes. Amém? O crente é aquele que crê, aquele que tem fé. Dá para ser crente sem ter fé? Não dá, né? Pelo menos não segundo a Bíblia. E a Bíblia, ela também nos ensina que o justo, ou seja, aquele que agrada a Deus, vive pelo quê? Pela fé. O justo vive pela fé. E fé, irmãos, ponha na sua cabecinha e guarde no seu coração. Fé. A fé bíblica, a fé em Jesus, a fé que a palavra de Deus nos ensina, não é lógica humana. Não é lógica humana. Porque não tem lógica humana um Deus se fazer carne, nem uma virgem ficar grávida. Não tem lógica humana um homem sair andando por cima das águas. Nem pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 20 mil pessoas. Não tem lógica humana nisso. Então, fé não é lógica humana. Fé não é a gente querer entender. Não, veja bem, porque os acadêmicos aí da vida, os filósofos, seja lá quem for, os sábios, segundo esse mundo, fé não é lógica humana. Fé nem sempre é racional no sentido humano, nem sempre é racional, nem sempre vai se encaixar na nossa razão. Já te dei vários exemplos aqui que não se encaixam, porque não é racional um homem morto, há 4 dias ressuscitou, ouviu o nome, vem para fora e ele o quê? Levantar e sair andando. Isso é racional? Isso não tem nada de racional. Isso é totalmente sobrenatural. E a fé que a Bíblia ensina é essa fé. É uma fé que nem sempre se enquadra na sabedoria dos homens. E a Bíblia é clara quando diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E aí, em tempos de ativismo evangélico, onde os evangélicos nunca fizeram tantas coisas, tantas atividades, em tempos de ativismo evangélico, onde a igreja faz muitas coisas, tantos evangélicos, tantos cristãos fazem muitas coisas para Deus. Veja bem, tantos fazem muitas coisas para Deus,
mas sem conhecer o Deus para o qual eles fazem tais coisas. Estão fazendo um monte de coisa, aí você fala assim, você está fazendo isso aí para quem? Não, é para Deus, estou fazendo a obra de Deus. Mas ele ou ela, muitas vezes, não conhece esse Deus para quem ele ou ela está fazendo essas coisas. Não conhece ele lá, do secreto, do quarto de oração. Não conhece ele de meditar na palavra dele, de dia e de noite. Ah, pastor, não dá tempo não, me dá o celular, eu te provo que dá tempo. Eu provo para você que dá tempo. Eu abro o celular e vou te mostrar o tempo que você passa no celular por dia. Vamos ver se não dá tempo de meditar na palavra de Deus todos os dias. Todos os dias da semana. Todos os dias da nossa vida. Basta querer. Basta que a gente faça disso uma prioridade na nossa vida. Essa que é a verdade. Irmãos, semana passada falamos aqui, Jesus vai voltar. Amém? Não foi isso? Pregamos aqui? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar ou não vai? Você acha que está perto ou está longe? Ah, então não cabe mais, irmãos. Não dá para a gente aqui ficar de meias palavras. Nem tapando o sol com peneira. Não dá. Não dá. Ou nós assumimos a nossa posição, ou nós assumimos a posição que Deus realmente deseja da sua igreja, do seu povo, ou vamos fazer outra coisa da vida. Mas eu falo por mim. Né? Quando decidi seguir a Cristo, não decidi para tentar. Ah, eu vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Não, não. Eu coloquei tudo nisso. Se tudo isso fosse uma furada, eu ia me arrebentar, ia perder tudo. Perder a minha vida, literalmente. Porque eu investi toda a minha vida nisso. Em quê? Em seguir a Jesus Cristo. Em a cada dia, e digo, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Não que eu já tenha alcançado. Amém? Não que eu já tenha alcançado. Mas eu garanto a você que todos os dias eu continuo com o mesmo objetivo, prosseguindo na mesma direção. E qual é a direção? É o mesmo alvo. Qual é o alvo? É o Senhor Jesus. É completar essa carreira aqui. É combater esse bom combate. Então, veja bem, o texto também fala sobre longanimidade. Fé, longanimidade. Você vai precisar lutar o bom combate também tendo o quê? Longanimidade. Longanimidade é uma palavra grande e difícil que significa uma coisa muito simples. Paciência. Então, o bom combatente, ele sabe que muitas batalhas, que muitas guerras são vencidas não é por meio da velocidade, mas é por meio da constância. Por meio da constância. Tem gente que começa uma coisa assim, a 1000 por hora. Só que daqui a pouco parou, desanimou. Tem gente que começa uma coisa a 10 por hora. Só que daqui a pouco ele está a 20. Daqui a mais um pouco ele está a 50. Daqui a mais uns anos ele está a 100. Daqui a uns anos ele está voando. Ela está voando. Constância.
Tem outros que começam no 10. Mas passou 20 anos, você encontrou com ele, ele continua no 10. Mas ele continua o quê? Seguindo em frente. Constância. Ele vai chegar ou não vai? No alvo. Vai ou não vai? Vai chegar. Vai chegar. Longanimidade. O bom combate se vence também por meio da constância. A nossa vida não pode ser aquela coisa assim, montanha russa, não. A vida é altos e baixos naquilo que não depende de nós. Tem muitas coisas que influenciam na nossa vida que nós não controlamos. Aí isso aí, né, está nas mãos de Deus. Agora, tem muitas coisas que dependem de nós, no sentido de organizar, de planejar, de focar, de priorizar, sabe? De se esforçar. Depende de nós. Mas se não tiver constância, a batalha será perdida. A batalha será perdida. Sabe por quê? Porque Deus não se dobra às nossas agendas, aos nossos calendários. Nós podemos e devemos planejar na nossa vida, na igreja, em tudo, mas sabendo sempre que os nossos planos dependem do sim de quem? De Deus. Sabendo que dependem daquele famoso versículo que diz: se o Senhor permitir. Amém? Então, longanimidade, constância, paciência. Bom combate também é vencido assim. O combate é um bom combate quando a gente tem essa consciência de que precisamos ter constância. Constância. Não adianta. Não adianta emocionalismo, não adianta, tal. Não adianta. O importante é a constância. É essa longanimidade para vencer no combate da caminhada da vida cristã. O texto segue falando, após longanimidade, sobre o quê? Amor. E é claro que esse amor, sempre que o Novo Testamento cita, é o amor ágape, é o amor de Deus. Lembra o que diz o texto áureo sobre o amor? Ele diz, ele pode ser resumido numa frase: se não tiver amor, não adianta nada, não vale nada, não serve de nada, não vai produzir nada, não vai glorificar a Deus em nada. Se não tiver amor, sem o amor de Deus, meus amados, tudo na nossa vida vai perder o quê? O sentido. O sentido. Não adianta nada. Não adianta pregar, não adianta nada. Se não tiver o amor de Deus na nossa vida. E o que é o amor de Deus? De maneira bem resumida, segundo a Bíblia, é amar a Deus sobre todas as coisas. Perceba bem, não é sobre quase todas. Amém? Não é sobre amar a Deus sobre quase todas as coisas. Não. Tem alguma coisa ainda na nossa vida acima de Deus? Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nosso trabalho, nosso ministério. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o amor de Deus. Além disso, o amor de Deus também é amar as pessoas como Deus nos amou e ainda nos ama. E aí eu vou ecoar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 João que quem não ama as pessoas não ama a Deus. E ponto final. Quem não ama as pessoas não ama a Deus.
Pastor, mas ele não merece. E nós merecemos o amor de Deus? Nós merecíamos? E nós merecemos ainda hoje? Será que foi por mérito nosso? Ou porque o amor dele é um amor incondicional, que nos ama apesar de quem nós somos, do que nós fazemos, de como vivemos. A Bíblia fala assim, que Deus nos amou, sendo nós ainda crentes, pecadores. Deus não amou o pastor Diego. Deus amou o Diego no tremedal de lama. Deus amou o Diego. Diego não merecia o amor de Deus. Hoje o pastor Diego também não merece o amor de Deus. Quem não ama a Deus, quem não ama as pessoas, não ama a Deus. O texto segue falando sobre paciência. Lutar o bom combate, amados, é demonstrar a paciência. Aqui ele está falando de estabilidade na vida cristã. Estabilidade, ou seja, é perseverar com lealdade. É perseverar com lealdade ao Senhor Jesus. Haja o que houver. É instabilidade. Veja bem, como eu já disse, muitas vitórias na minha, na sua vida, muitas vitórias estão a alguns passos. Estão logo ali, saindo pela porta. Muitas vitórias que nós tanto almejamos estão a apenas alguns passos. Estão apenas a alguns dias, alguns meses, e a vitória vai chegar na nossa vida. Então, tenha estabilidade, permaneça firme, persevere, espere com paciência pelo socorro do Senhor. Não é isso que o salmista diz? Esperei com paciência no Senhor. E ele foi frustrado, o salmista? Não, não foi. E aquele que espera no Senhor com paciência também não será. Você também não será, em nome de Jesus. Caminhando para o fim, o apóstolo Paulo cita agora no versículo 11, ele cita as perseguições. O bom combate, ele também é travado por meio das perseguições que nós enfrentamos. Queridos, veja bem, o cristão que não é perseguido de alguma forma, em algum lugar, ou em alguma área da sua vida, deve se perguntar se ele realmente está vivendo o Evangelho de Jesus. Deve se perguntar. Perseguições à nossa fé, perseguições aos nossos princípios, perseguições aos nossos valores, ao nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Você vê como o mundo ama a Bíblia aí fora, né? Como a mídia, como os artistas, como as pessoas amam a Bíblia aí fora. Como eles falam que estão tão preocupados em viver a vida deles, é só viver a vida deles. Mas estão sempre atacando a Bíblia, sempre querendo mudar a Bíblia, sempre querendo reescrever a Bíblia. Atacam, perseguem o nosso livro sagrado, perseguem a nossa moral,
Aí nos acusam de sermos moralistas, de sermos isso, de sermos aquilo. Não, não é moralismo, não. Nós temos uma moral, uma ética que condiz, que é ensinada na palavra de Deus, que o nosso Deus nos ensina. Então, muitas vezes você vai ser perseguido por fazer o que é certo. As pessoas vão te olhar como se você fosse um ET. Eu já contei isso aqui, isso já tem algum tempo, já tem uns 11 anos. Eu trabalhava num lugar e num dado momento, um dos diretores me passou uma recomendação: olha, se fulano de tal ligar aí, você fala isso, isso e isso. E era mentira, claro, que ele estava mandando falar. E ele era diretor da empresa, então eu deixei ele se retirar e me dirigi ao meu superior imediato. E falei: eu não vou mentir, não vou fazer nada disso aí que ele falou. E aí, veja bem, aí as pessoas te olham assim: mas não é nada demais, não é nada demais para eles. Mas para quem tem o temor do Senhor, para quem quer viver segundo a palavra de Deus, se você fizer aquilo, você não vai ter paz no teu coração. Tua consciência vai começar a te acusar. E a consciência é a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro de nós. Vai falar: você está errado, isso aí está errado. Você não pode ficar nessa situação. E aí vem os dilemas. Aí vem as lutas, olha, vem o combate. Mas veja bem, se você está sendo perseguido de alguma forma, pelas suas convicções, às vezes a perseguição é a você mesmo como pessoa, é a sua pessoa. Porque você é crente, porque você é... Acontece. Então, as perseguições fazem parte. Mas a questão é a seguinte: quando o motivo da perseguição for Jesus, quando o motivo de alguém estar nos perseguindo for Jesus, sabe o que ele mandou a gente fazer? Se alegrar. Sabe por quê? Porque ele tem uma recompensa muito grande preparada para nós. Então, eu prefiro ser perseguido aqui. Eu prefiro ser achincalhado aqui. Ser rotulado disso, de religioso, de radical, de fundamentalista, de não sei o que lá, tantas coisas aí. A lista só vai crescendo a cada dia. De crente, de antiquado, de ultrapassado, de não sei o que, de intolerante, de homofóbico, de não sei o que, de não sei o que mais lá. Eu prefiro passar por tudo isso, mas ter a minha consciência em paz com Deus, com Cristo, de que o meu Senhor está olhando para mim com um sorriso no rosto. Como Deus olhava para Jó e falava: servo, temente a Deus, justo, se desvia do mal. Perceba que Deus não incluiu na lista assim, perfeito, infalível, porque ele não era, como nós também não somos. Mas ainda assim, mesmo não sendo infalível, Deus reconhecia que ele era um servo fiel, de valor. Deus não quer a perfeição de nenhum de nós, porque nenhum de nós é infalível aqui nessa vida. Mas Deus exige de nós fidelidade, lealdade, porque Deus não nos pede nada que nós não tenhamos condição de atender. Não veio sobre vós luta, provação maior do que podeis
suportar. Então, amados, e por fim, ele conclui falando sobre as aflições, perseguições e aflições. A vida cristã, meus irmãos, não sei se você já ouviu isso, a vida cristã, veja bem, nunca foi e nunca será isenta, livre de sofrimentos. Nunca foi para ninguém, nem para o próprio Cristo, que sofreu e padeceu numa cruz por nós. E dele até os nossos dias, nenhum cristão passou por essa terra sem enfrentar sofrimentos, sem lidar com sofrimentos. E o sofrimento de ninguém é maior do que o de ninguém. Sofrimento é sofrimento. Há muitas pessoas que carregam um buraco no peito, carregam uma dor irremediável nessa vida, que só será curada completamente na vida eterna. Há muitas pessoas que, assim como Simeão disse para Maria, quando ele pegou o menino, Jesus, ele olhou para Maria e falou assim: uma espada vai transpassar o seu coração. Ali ele se dirigia à mãe, porque ele sabia para que aquele menino tinha nascido, e ela também sabia. Então, sofrimento é sofrimento. O sofrimento de ninguém é maior ou menor do que o de ninguém. Não minimize o sofrimento de ninguém. O meu sofrimento geralmente é diferente do seu. Mas não significa que eu sofro mais ou você sofre menos ou vice-versa. Sofrimento é sempre o quê? Sofrimento. Então, a vida cristã nunca foi isenta de sofrimentos. Nunca será isenta de sofrimentos. Ser cristão é ter consciência disso. Combater o bom combate é ter consciência disso. Olha, nós vamos tentar evitar ao máximo, mas no mundo tereis o quê? Aflições. O Senhor Jesus quem disse isso para nós. Foi Ele quem disse: no mundo tereis aflições. Todavia, Ele nos garantiu, Ele nos assegurou: eu estarei convosco todos os dias. Então veja bem, o que é maior na nossa vida? Nossos sofrimentos ou a certeza de que Jesus está conosco todos os dias, inclusive nos dias dos nossos sofrimentos? O que é maior na nossa vida? Às vezes, tudo parece dar errado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Às vezes, tudo parece estar perdido. Às vezes, parece que nós perdemos o combate. Parece que não tem mais volta, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais possibilidade de mudança. Às vezes parece que nós não fizemos ou que nós não estamos fazendo um bom combate.
Nesses momentos, meu irmão, minha irmã, permaneça firme. Nos momentos de aflições, nos momentos em que seu sono fugir porque você sentiu uma palpitação no seu peito que você não sabe explicar o motivo, e não tem nenhum motivo aparente. Nesses dias, se apegue com convicção a essa certeza de que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que vai acontecer, Jesus está e estará conosco. Amém? Então, nesses momentos, permaneça firme e confiante. Encontre alegria no Senhor Jesus, porque Ele nunca vai te abandonar. Sabe por que a alegria do Senhor é a nossa força? Por isso. Porque quando eu faço de Jesus o motivo da minha alegria, eu vou ter motivo para me alegrar todos os dias, porque todo dia Ele está comigo. Ele não me abandona nunca. Nem naqueles dias que você não está tão bem. Nem com as suas chatices, que são muitas. Nem com as suas questões. Nem muitas vezes com as nossas infantilidades. Ele continua ali conosco. Então, amados, que entre tantas lutas e aflições, o Senhor está conosco. E por isso, se Ele está conosco, a vitória é só uma questão de tempo. Ainda não chegou o dia de guardar a fé para nenhum de nós. E muito menos de acabar a carreira com Cristo. Então, o que nós devemos fazer? O que eu tenho para dizer para você é: lute o bom combate em nome de Jesus. Ainda não chegou a hora de guardar a fé nem de acabar a carreira. Então, cerre os seus punhos, levanta a guarda alta, permaneça firme e lute o bom combate. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tua palavra, ela é bálsamo, Senhor, para nossas almas, muitas vezes cansadas, afadigadas, que refrigera, que traz refrigério, que traz restauração, que traz esperança, Pai. E que nós possamos lutar esse bom combate até o fim da nossa carreira. Que nós possamos permanecer firmes na Tua presença, nos Teus caminhos, firmes, Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós sejamos, ó Deus, bons combatentes do Teu reino, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é uma luta, é uma batalha espiritual. E nós somos chamados, como diz a Tua palavra, a sermos não perdedores, mas na verdade sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E assim nós cremos que o povo que tem o Senhor como a sua esperança, como a fonte da sua alegria, não será confundido, não será derrotado, será vitorioso, lutará o bom combate e há de vencer, porque o Senhor não perde batalhas nem guerras, e o Senhor
é quem vai à nossa frente e nos dá a vitória. Deus, que essa palavra possa permear todo o nosso ser, que saiamos daqui revigorados nas nossas forças, no nosso espírito, Senhor, muitas vezes abatido, cansado pelas lutas, pelo combate, pelo calor da batalha, mas que o teu refrigério venha sobre os teus servos, que eles saiam daqui hoje renovados nas suas forças, no seu vigor, para que possam lutar esse bom combate e vencer no bom combate, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém.